Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Você que está assistindo esse vídeo, que me segue aqui no canal, provavelmente me conhece. Eu sou Bruno Bini, advogado e professor, e esse é um segundo vídeo de uma série de vídeos que eu pretendo divulgar no meu canal, dentro de um projeto de compartilhar com as pessoas, compartilhar com quem me segue aqui, uma experiência que eu tenho muito comum, como apaixonado pelo direito. Onde quer que eu vá, eu levo o direito comigo e muitas vezes eu me pego avaliando uma determinada obra da literatura ou um determinado filme, a que eu assista, avaliando aquilo ali pelas lentes jurídicas. Então isso acaba sendo muito comum. Como eu disse no primeiro vídeo dessa série, muitas vezes isso é muito explícito e vai acontecer mesmo, Muitas vezes não é tão explícito e quando você vai ver, você está tentando ali dar uma leitura jurídica para aquela situação que se apresentou para você, principalmente nisso, na literatura e aí em sentido geral, principalmente história, mas também ficção, e no cinema. Mas no primeiro vídeo eu peguei um trecho do livro do Paulo Resutti, na biografia do Dom Pedro I, e disse que teria um segundo trecho que também mereceria a nossa atenção, E é a ele que eu volto, a esse trecho que eu volto agora, nesse segundo vídeo dessa série. Em certa altura, no momento em que Dom Pedro I sai do Brasil e volta para a Europa, com sua então já segunda esposa, Dona Amélia, o Paulo Resutti descreve ali o ambiente que havia sido conflagrado no Brasil, no Rio de Janeiro principalmente, e que envolvia ali tropas inglesas, tropas francesas, nativistas, como o próprio Paulo Resutti comenta, perseguição a portugueses que ali viviam, então uma briga muito grande por essa abdicação de Dom Pedro I do trono brasileiro, e seu retorno para a Europa, onde ele vai ali deflagrar a sua, talvez uma das mais fascinantes histórias dele, que é a tentativa de depor do trono de Portugal seu irmão Dom Miguel, aquele que havia usurpado o trono de ninguém menos do que Dona Maria II, filha de Dom Pedro I e, portanto, sobrinha de Dom Miguel, mas também esposa de Dom Miguel. Então, muitas vezes a gente ouve falar aí, já ouvimos mais, na expressão golpe em política. Eu fico imaginando quando você consegue juntar a ideia de um golpe político com a ideia de um matrimônio, porque ali marido e mulher tiveram um atrito que foi muito além do mero atrito conjugal, foi na verdade um golpe de Estado, Dom Miguel, ele usurpa o trono de Dona Maria II, sua sobrinha e esposa, filha de Dom Pedro I, e uma das tarefas mais fascinantes de Dom Pedro I em Portugal, Dom Pedro IV, é justamente reaver o trono para sua filha, tomando de Dom Miguel. O trecho em si já vale uma leitura mais aprofundada e aqui eu só estou referenciando para poder contextualizar. Em certo momento, Dom Pedro I, 1831, está ali no Atlântico, de volta para Portugal, junto com sua esposa, Dona Amélia, e aí ele descobre, a gravidez de Dona Amélia. Aí o trecho é bem pequeno, o livro é o mesmo, do primeiro vídeo. Dom Pedro é a história não contada, Dom Pedro I por Paulo Resutti. E aí o Paulo Resutti coloca assim: durante a viagem, Dom Pedro descobriu que Dona Amélia estava grávida. Agora atenção, o bebê fora concebido quando o pai ainda usava a coroa brasileira e, portanto, aquela seria uma princesa brasileira como as que deixava para trás. Havia outras filhas de Dom Pedro I ficando para trás, isso aqui está na página 286 do livro que mencionei. Dom Pedro havia deixado algumas filhas para trás, viajava com Dona Amélia grávida. E a concepção dessa filha de Dona Amélia havia se dado quando Dom Pedro I ainda era imperador do Brasil. Então o interessante aqui é que em Direito Civil 1, teoria do direito privado, a gente estuda o início da personalidade, inclusive referenciando aqui ao artigo 2º, do Código Civil, quando é que se dá o início da personalidade e quando é que a pessoa passa a tendo personalidade, passa a ser titular de direitos e deveres. Vejam aqui que há uma peculiaridade. Como Dona Amélia havia ficado grávida durante o período em que Dom Pedro I ainda era imperador, aquela seria uma princesa da coroa brasileira. Nesse caso aqui, para quem não é do direito, talvez o assunto não fique tão claro assim, mas nós discutimos muito o início da personalidade, se da concepção, se do nascimento com vida,
se da concepção protegendo os direitos desde que nasça com vida, e aquela ali certamente era a que ia no ventre de Dona Amélia para Portugal, né, Atlântico adentro, era uma futura princesinha brasileira nessa lógica, justamente porque havia sido concebida ao tempo em que o pai, portanto seria a teoria concepcionista, né, para explicar que ela estaria na linha sucessória de Dom Pedro I em relação à coroa brasileira, né? Então é aquilo que eu disse no primeiro vídeo dessa série. Situações que às vezes você está lendo ali com um comprometimento meramente histórico, e história é uma área de grande fascínio meu, e de repente você começa a pensar naquilo que você também estuda e que se relaciona ao direito. Teoria concepcionista, né, aplicada ao início da condição de herdeira da coroa brasileira, dessa princesia que ia no ventre de Dona Amélia, Atlântico adentro, no retorno em 1831 de Dom Pedro I com sua família para Portugal. Espero que tenham gostado dessa conexão que eu fiz, dessa relação do vídeo, e até o próximo vídeo, pessoal. Obrigado por assistirem.